Então, boa noite, galera. Esse aqui é o professor Thiago Sandino, né, do curso X. E eu vim trazer para vocês aqui dois grandes alunos que eu estou vendo aí se destacando bastante e os pais deles, né? Aproveitar que é Dia dos Pais, eu tive essa ideia de mostrar a influência dos pais nessa galera. Eu vou apresentar eles primeiro, né? Depois eu vou contar assim. Ô, professor, Oi, você tá gravando o vídeo? já tá gravando. Ah, certo. Aí assim, qualquer coisa a gente pode fazer algum cortezinho também, né? E eu vou deixar isso aqui, tá? A gente aproveita o máximo aí. É um bate-papo, né? Bate-papo tem que ser natural ali. Bom, então esse aqui é esse que tá no meio do vídeo é o Edrian. Ele é de Brasília, pai do Benício. É João Vitor Benício, né? João Vitor Benício. Pois é, o João Vitor Benício está no 7º ano. E assim, os dois aqui são dois alunos assim realmente excepcionais. Vocês vão ouvir falar muito deles, pessoal que acompanha a Olimpíada. E esse que está do lado esquerdo agora, o pai é o Márcio Gomes, né? E o filho é o Francisco Abner. Então assim, eu vou falar um pouco como é que eu conheci eles e vou falar um pouco o porquê da família, porquê que eu considero isso, tá? Vocês até os pais que estão aqui vão achar interessante a história, né? Esse aqui remonta a muitos anos, assim, né? De experiência minha. Então, eu conheci o Edwin no finalzinho do ano passado. Acho que a gente já falava alguma coisa, mas a gente se viu mesmo foi em Brasília, né? E assim, a gente sempre tá aí junto, trocando ideia, principalmente no começo do ano, que a gente definiu o plano, assim, como é que a gente ia trabalhar e tal, né? O ano inteiro e tal. A gente trocou muita figurinha. E o Márcio tá sempre aí. O Abner, ele tá assim, acompanhando todos os vídeos do curso, ele tá realmente se esforçando. A gente vai falar sobre isso um pouco mais depois. Sobre os métodos, o que eles fazem e tal, né? O pessoal que está assistindo, fica a dica para vocês tentarem fazer tão bom quanto. Então, a ideia assim, dessa valorização da família que eu tenho é o seguinte: eu dei aula particular há muitos anos, né? Na minha época de faculdade, né? Faculdade de engenharia, eu dava muita aula de matemática particular. Aí, sempre que eu chegava na casa de alguém, assim, tem aqueles alunos que estão precisando de um leve reforço, tem aqueles alunos que estão querendo passar do 9,5 para o 10, tem aqueles alunos que são muito ruins mesmo. Os alunos muito ruins, eu sempre notava que não tinham... Eu fazia essa análise toda a vida. Eles não tinham canto para estudar, e a família do cara, normalmente, assim, eles não ligavam muito para educação, sabe? E ao longo desse tempo, assim, eu fui percebendo algumas coisas. Por exemplo, teve um caso interessante que aconteceu com uma prima minha. Talvez ela até vá ver esse vídeo, né? A mãe dela uma vez chegou pra mim e falou assim: Thiago, eu não sei mais o que eu faço com essa menina, o que eu faço pra ela gostar de ler, né? Aí eu falei assim: tia, primeira coisa, tem que ter livros, e aqui não tem livros pra ela, não tem nada assim. E outra coisa, criança aprende com exemplo. Aí assim, eu já observava há muito tempo que a maioria dos grandes alunos, ou o pai estuda com eles, os pais, né, o pai ou a mãe, ou ele vê o pai estudando. Muitos são professores universitários ou fazem concurso. Aí o filho vê aquilo ali e o filho, né, aprende que aquilo ali é um modo natural, né? Aprende que na quarta-feira não é para você sentar ali e ver futebol como uma coisa religiosa. Então a criança vai aprendendo isso aí, né? Eu fui percebendo essas coisas. Aí assim, tem até o exemplo da Coreia, né? A Coreia do Sul, ela faz o seguinte: a Coreia do Sul, quando você... as crianças lá, assim, altamente competitivo os vestibulares, é muito pouca vaga para os melhores cursos. Aí eles fazem sempre cursinho, estudam desde cedo. E tem uns costumes lá interessantes. As salas de aula, elas são vazadas às paredes, né? Tem combogol, né, que chama. E às vezes as mães ficam lá, as avós, né, que não estão trabalhando naquele horário, ficam lá vendo as crianças se elas estão ali com comportamento excelente e tal. E quando essas crianças chegam em casa, para tudo e vai todos os três, né? O pai, a mãe, os filhos, para a mesa estudar. Eles vão sempre estudar ali em conjunto. Então isso aí é realmente um diferencial, né? A gente realmente poderia fazer uma revolução na educação só com... Assim, porque a gente fala assim,
o Brasil vai ter futuro quando as crianças estudarem. Não é as crianças. Hoje em dia a educação é continuada. Os adultos também têm que estudar, né? E, assim, se especializar na sua profissão, fazer um curso de inglês, sempre tem alguma coisa que você possa agregar. E esse exemplo, você pode realmente mudar a vida dos seus filhos assim também. Bom, eu separei alguns tópicos aqui, estava falando com eles, pra gente ir abordando um por um. Um primeiro tópico que eu separei aqui foi assim, para vocês saberem quem são eles, né? Algumas conquistas dos meninos, tá? Eu vou começar falando e vocês podem falar mais assim. Bom, o Benício aí, ele tá no 7º ano e no começo do ano a gente trocou um pouco de ideia e eu olhei assim, caramba, ele tá muito bem no nível 1, ele já foi até premiado com medalha de bronze, né, ano passado, no 6º ano. Aí eu falei assim, Edlen, bora fazer o seguinte, cara, bora focar nele o nível 2, porque o nível 1 ele é muito introdutório, o nível 2 ele já é aquela coisa assim de muito conteúdo, então é uma abordagem diferente. E assim, eu tô vendo o Benício, se ele fizesse prova do nível 2 hoje, ele ia muito bem. E próximo ano, assim, eu espero que ele vá para teste da Conisul e ele realmente tem muita chance de passar, né? Ele vai chegar lá forte. Já o Francisco Abney foi interessante também. Ele começou no começo do ano, vai achar até engraçado isso. Em fevereiro, ele era sempre muito participativo, né? Isso é excelente, tá? Muito participativo. Eu já vi outros alunos assim, tão participativos quanto ele. E assim, eu sei onde é que vai dar aquilo ali. Quando o aluno é muito participativo, às vezes ele dava muita bola fora quando ele começou o curso, né? Ele tava meio assim, começando, tava bem zerado. Aí ele falava as coisas, não, cara, não é assim, pelo amor de Deus, não é assim. Mas aí com o tempo ele foi pegando a manha. Aí chegou um dia, o pai dele, o Márcio, chegou pra mim e falou assim, professor, ele tá assistindo os vídeos, ele tá acompanhando direitinho, o senhor tem alguma sugestão de material pra ele dar aquele up, né? Aí eu indiquei um materialzinho enorme, um material para preencher o resto do tempo, né? A gente sempre indica livros, outros materiais, até de outros, assim, materiais antigos que estão de graça na internet, coisa assim. Aí, depois disso aí, ele começou a voar, né? Aí, assim, em 4 meses, ele saiu de um nível que eu via que era bem básico e tá voando. Em 4 meses ele conseguiu ser ouro na Olimpíada Cearense, que eu considero mais difícil do que a OBM, tá? É uma prova assim mais técnica, ela é mais puxada, tem mais conceitos que no longo prazo você vê que é mais importante do que aquela simples habilidade de resolver problemas. Aqui no Ceará a gente tem uma preparação muito forte para colégios militares, né? E o pessoal estuda pra caramba nessa faixa etária, né? Então é bem competitivo a Olimpíada Cearense. O Benício, ele estuda no CMT, né? Colégio Militar de Tiradentes, que é de Brasília. E o Francisco Abney estudava no Colégio dos Bombeiros, né? Mas desde que ele foi premiado, ele já recebeu umas ligações ali, aquela história das bolsas, né? E ele tá mudando de colégio. Ele provavelmente vai pro Farias Brito, não é isso? Já se mudando. Já tá. Já estamos no Brito. Pois é, rapidinho. Muito bom. Bom, e assim, já falei um pouquinho aqui do começo, queria agora que vocês contassem um pouco como é o dia a dia, assim, como é o método, como é que é. Até pra galera que vai assistir daqui a alguns anos, daqui a 5, 10 anos esse vídeo ainda vai estar na internet. Aí vai aparecer um monte de aspirante a medalhista, né? E vai pegar o exemplo deles, entendeu? Isso aí vai inspirar eles. Eles podem também comentar sobre como é que é o método deles, o que é que eles acham, o que é que eles gostam. Vou começar, acho que por ordem aqui, tá mais na frente aqui o Edlen. O Edlen é o Benício aí, se vocês quiserem. Vamos lá. Fica à vontade aí. Opa, vamos lá. Boa noite, Márcio. Boa noite, Thiago. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Parabenizo aí aos pais, né? Quem for pai, Márcio. Dia dos Parabéns, pais. Márcio, pelo dia, Ao Thiago, né? Num futuro próximo, quem sabe, né, Thiago? Então, Thiago, eu acredito, aqui em Brasília, o colégio que o Benício
Ó, voltou, né? Botou. O nome dele é João Vitor Benício Cândido, né? Mas o nome de guerra dele no colégio é Benício. Então, a gente acostumou a chamar de Benício porque todo mundo conhece ele como Benício. E no colégio que ele estuda, que é um colégio que está despontando aí como eu considero o melhor colégio e num futuro próximo do Brasil, no momento eu considero hoje o melhor colégio de Brasília, né? Que tem uma política voltada para um ensino de qualidade e também um foco olímpico, né? E o colégio tem uma política que eu acho bastante interessante, que é baseada num tripé, que é o colégio, o aluno e a família. Esse tripé é a base da educação, é a base que vai dar sustentação a toda a caminhada, toda a jornada do aluno no ensino fundamental, no ensino médio e consequentemente, no aquilo que ele escolher, né, na profissão que ele escolher. Mas nesse tripé, que aqui é muito valorizado, eu destacaria a família e aí o trabalho dos pais. Eu não conheço, e eu já estou nessa luta aí há um bom tempo. Primeiro foi um ano de muita dedicação do Benício para passar, né, no concurso, que é um colégio que exige uma seleção prévia. Eram 18 vagas só para entrar no colégio, para alunos civis, né? E aqui a concorrência é bem alta. Então, teve já um ano, que foi esse ano de preparação. Quando ele entrou no colégio, o colégio forneceu um leque interessante das Olimpíadas de Conhecimento. O colégio oferece cursos em contraturno, que tem o turno da grade tradicional, que é o horário normal das aulas, né? E o contraturno, onde o colégio entra aí com aulas olímpicas e tal, e apresenta esse mundo olímpico para o aluno. Nessa jornada, um grupo de pais aqui de Brasília acabou se identificando com esse tipo de pensamento, de caminho, identificou, digamos, os benefícios do caminho olímpico, porque o caminho olímpico ele ainda é um caminho desconhecido da população geral, da sociedade de maneira geral, né? Mas o caminho olímpico, embora seja um caminho árduo, difícil, é um caminho que traz muitas vantagens, digamos, muitos frutos futuros, né? Hoje, por exemplo, você já tem universidades no Brasil que possibilitam que o aluno não entre na faculdade sem fazer vestibular, se for um aluno olímpico, se for um aluno que tem aí uma trajetória olímpica. Então, hoje no Brasil você tem então universidades que já permitem que o aluno olímpico, por exemplo, não faça vestibular. Ele tem a vaga dele de acordo com a trajetória olímpica dele, né? Como a Unicamp. A Unicamp, se eu não me engano, ano passado teve mais de 100 vagas para alunos medalhistas olímpicos, né? Universidade de São Paulo e entre outras. São muitas universidades hoje que estão aceitando os alunos aí que têm uma trajetória olímpica. Então, o universo olímpico, ele é um universo virtuoso e ainda um pouco desconhecido da sociedade. Mas esse grupo de pais perceberam isso aqui em Brasília e nós montamos um grupo que chama Grupo Patriotas Olímpicos. Por que esse nome Patriotas Olímpicos? Porque o Colégio Militar Tiradentes, os alunos são conhecidos como honrados patriotas. Então a gente fez um link entre como eles são conhecidos, honrados patriotas, e aí tiramos o patriotas, e o objetivo do grupo, que era a Olimpíada. Então ficou Patriotas Olímpicos. Nós temos um site hoje que chama patriotasolimpicos.com.br, que eu indico a todos que quiserem ter um acesso a guia de estudo, material, quais Olimpíadas, datas das Olimpíadas, calendário, conquistas da escola, trilhas do sucesso. É um site bastante completo e que tem auxiliado muitas pessoas, né? Então esse grupo de pais se reuniu, criamos esse site. A gente tem redes sociais no Instagram também, que pode ser seguido, Patriotas Olímpicos, né? E a partir desse grupo de pais, a gente começou a
entrar nesse tripé que o colégio promove com muita eficiência, com muita abertura, né? O colégio fornece uma abertura muito grande para os pais. E aí a gente começou a trabalhar isso dentro do colégio, junto com o colégio, o aluno e a família. E nisso, esse tripé ele tem que funcionar de uma maneira harmônica. Agora, eu diria para vocês o seguinte, que a família, aí eu coloco os pais, o pai ou a mãe, exerce um papel de extrema importância. Por quê? Eu não conheço hoje nenhum aluno que tenha conseguido alçar bons resultados, seja para passar num concurso de colégio militar, por exemplo, seja para passar num concurso de escolas militares, seja para angariar algum êxito no mundo olímpico. Eu não conheço nenhum que não tenha por trás dele os pais dando apoio absoluto. E quando eu falo apoio absoluto, muitas pessoas pensam o seguinte, mas eu não sei matemática, no caso das Olimpíadas porque as Olimpíadas de Conhecimento é um mundo enorme, né? A gente tem Olimpíadas de Conhecimento de Biologia, Olimpíadas de Conhecimento de História, mas o nosso foco aqui é Olimpíadas de Conhecimento, Olimpíadas de Matemática. E muitos me perguntam assim, mas eu não sei nada de matemática. E eu respondo, eu também não sei matemática, eu sou formado em humanas, a minha área é humanas. Eu não sei nada de matemática. Mas o que eu sei está próximo a ele. O trabalho dos pais não é você ter o conhecimento da matemática, porque o conhecimento da matemática, o curso X, por exemplo, proporciona. Toda a parte de conhecimento técnico específico da matemática é o X que vai dar para ele. Agora, o que eu vou dar para ele como pai que não conhece a matemática? É o apoio, tá do lado, organizar o horário dele, fazer um cronograma de estudos, de modo que ele tenha uma semana organizada, que ele possa saber o que ele vai fazer, qual horário ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar, fazer um projeto de curto prazo e um projeto a longo prazo. Você tem que ter um projeto na sua vida. Então eu vou dar um exemplo aqui para que quem nos assiste possa entender com uma maior facilidade sobre isso. Um projeto próximo é quando você diz assim, olha só, vai ter uma Olimpíada agora, que é a Olimpíada, digamos, a Dream Art. A Dream Art lançou uma Olimpíada agora muito interessante, que eu acho que vale a pena fazer, né? Que é ligada ao projeto CQD. E também é um curso, né? E a Dream Art, sim. Então... eles lançaram, né? Então o objetivo imediato é o quê? A Dream Art. Então nós vamos trabalhar com esse objetivo imediato. Mas você tendo esse objetivo imediato, você não pode deixar de ter um objetivo mais distante, imediato, um objetivo um pouquinho mais a longo prazo. Qual seria esse objetivo um pouquinho a longo prazo? Seria a OBM. Ele está falando aqui do meu lado, da IMO. Eu falei, bom, a IMO é muito longo prazo, né? A IMO já é muito longo prazo. Mas assim, só para que as pessoas entendam o seguinte, meu filho, que você tem que ter. Eu tô falando muito, não? Tá tranquilo? Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá. Então, você tem que ter um objetivo a curto prazo, que são, eu diria, dentro do universo olímpico, que esse objetivo a curto prazo são as Olimpíadas regionais, as Olimpíadas mais fáceis, as Olimpíadas que estão surgindo. Essas Olimpíadas que dão acesso a Olimpíadas mais importantes. Então, por exemplo, quando você faz uma cearense, quando você faz uma Jacob, você está treinando ali, é uma coisa mais próxima, mas ela vai te possibilitar o acesso a uma coisa mais importante, que é o quê? A OBM. Aí, quando você fizer a OBM, se você for bem, a OBM vai abrir portas para outras coisas mais interessantes. E aí entra no mundo internacional, das Olimpíadas Internacionais. Cone Sul, a Olimpíada de Maio, e aí vambora. Ibero-Americana e vambora, né? Então, o trabalho dos pais nesse universo todo, eu considero, nesse tripé
entre a escola, porque muitas vezes, sabe, Tiago, a gente tem muitos estudantes que a escola não ajuda muito, né? Então, assim, o trabalho dos pais, ele ganha uma relevância, uma importância fundamental. Eles são muito assim também, sabe? Eles são muito... conhecer um joguinho do celular, só quer saber daquilo, aí esquece das outras coisas. Isso. Essa maturidade de organizar a vida, eles não têm tanto. Não tem. Por isso Né? que eu digo que os pais têm que entrar nesse momento e dizer o seguinte... Ajudando na organização, principalmente, né? Organizar, fazer um organograma de modo que seu filho tenha tempo para colégio, tempo para brincar, tempo para estudar, tempo para descansar. Não pode, então, não pode. Ele é uma criança? Não é um robô, né? As crianças não são robôs, né? Eles são realmente... Acho que a internet tá um pouco... Não é um robô, não é robô. A gente tá lidando com criança. Pois é. Tá pegando ou não? Tá ruim? Tá. Eu acho que a internet tá um pouquinho lenta, mas tá ok. Acho que a do Márcio caiu, Tá ruim? mas não sei se é a dele. Tá um pouco ruim, mas tá ok. Caiu, Márcio? Tá ouvindo aí? O áudio tá chegando legal. Tá ouvindo bem? Tá. Então, eu acho o seguinte, que você tem que compreender, a primeira coisa que você precisa compreender é que seu filho, ele é uma criança ou um adolescente, e ele tem que viver esse momento de criança e adolescente. Você não pode retirar isso dele, O esporte é essencial, né? O esporte é essencial. O esporte, então, essencial. Então, por exemplo, o meu filho, ele faz 2 vezes por semana natação e 2 vezes por semana eu coloquei ele no jiu-jitsu. Então são momentos que são intocáveis, digamos assim, né? Eu não abro mão desses momentos, que são os momentos que ele tem para poder colocar o corpo para trabalhar. Interagir, né? Socialmente, né? Tem coisas bem interessantes. Interagir, etc e tal. Então, dentro desse universo, então, você tem o tempo para descansar, o tempo para estudar, o tempo para brincar e o tempo para a escola, né, para o curso. Então, eu costumo dizer o seguinte, o pai, nesse momento, precisa traçar uma estratégia bem organizada. Eu faço, para aqueles que nos assistem e para as pessoas que me perguntam, né, como é que você faz? Eu faço um organograma. Meu organograma é um organograma semanal. Então, dentro desse organograma, eu tenho os horários que ele tem aula no colégio, os horários que ele tem aula no curso X, os horários que ele tem a natação ou jiu-jitsu, os horários que ele tem contraturno no colégio, e eu coloco tudo isso num papel, no organograma, que eu possa visualizar a semana dele. E a partir dali, eu tenho todos os momentos que ele tem livre, e eu trabalho esses momentos livres. Quais momentos eu vou querer que ele estude? Quanto tempo eu vou querer que ele estude? O que eu vou querer que ele estude? Então, isso tudo está com o pai. Porque se você deixar isso na mão da criança, é o que o Thiago falou. Ele vai lá e falou, já fiz o meu dever de casa, eu vou brincar ali no videogame. E não vai estudar. E no mundo olímpico, não se iluda. Você só consegue ter êxito no mundo olímpico se você se dedicar. Por mais que você seja um aluno, digamos, com uma facilidade matemática, de alta habilidade. Acontece, né? Também de estudar coisa nada a ver também, sabe? Tá estudando ali uma coisa... Às vezes eles pegam um livro assim que tá nem tão bom e começa. Quando vê, ele tá perdendo tempo ali, entendeu? Uhum. Por isso que o cursinho aí entra... Aí entra o cursinho, né? A importância do X entra exatamente aí. Né? Porque o X, ele consegue... E aí aqui eu rendo aí os meus agradecimentos ao Rufino e ao Thiago, né, que consegue dar a direção necessária para que seu filho possa. Bom, vamos estudar. Você precisa deixar um momento para estudar colégio, porque existe uma grade tradicional. Seu filho não pode deixar de estudar história e geografia, não é verdade? Embora a gente não queira muito. Né, isso é um bom tópico para a gente conversar. Isso é um bom tópico para a gente conversar. Mas ele precisa estudar, infelizmente. É a grade tradicional. Posso aproveitar o ensejo, né? Claro, assim, esse negócio de você sair de sala, eu sou a favor, mas com ressalvas.
Eu vou contar o que aconteceu comigo, porque eu também fazia isso, eu também saí de sala, etc. Quando eu era aluno, eu fiz o ensino fundamental bem feito. Então, por exemplo, ali, tem uma época que... Eu estava dando até esse exemplo para outro aluno há pouco tempo, assim, um dia desse. Por exemplo, você vai aprender no ensino fundamental, biologia, você vai aprender o nome de alguns ossos. Eu não sei quantos, mas digamos que você aprenda 20 ossos. Quando você chega no ensino médio, você vai aprender a mesma coisa com a mesma aula. Só que você vai aprender ali 5 ossos a mais, 10. Ou seja, é um aprofundamento daquilo. Mas se você fez um ensino fundamental legal, e o nosso vestibular não pega tão pesado aquilo, então assim, dá pra você uma aula ou outra, você assim, chegar pro professor, essa aula aqui é importante, tem condição de eu ficar ali me dedicando para matemática um pouquinho? Tem professor que entende, conversa com a coordenação, etc. Aí assim, é um negócio para ser feito com ressalvas, né? Não é aquele negócio assim de você abortar o colégio totalmente. Às vezes você tem um objetivo assim, por exemplo, vai ter prova da OBM agora em outubro, né? Tem um colega nosso que ele tá focando assim muito, ele quer muito essa prova. Aí assim, uma opção, né? Uma opção que ele tem, que ele pode fazer, mas chegou na véspera da prova do colégio, estuda, né? E faz aquela prova direitinho. Nunca assim, descarta totalmente isso, né? Até porque assim, ó, por exemplo, às vezes o cara faz... Eu já conheci um cara que fez engenharia elétrica, fez o doutorado dele, e ele trabalhava mexendo com circuitos, colocando na cabeça da pessoa. Ou seja, ele tinha que saber muita biologia para fazer aquilo. Essa interface circuito e cérebro, né? Aí assim, se ele não tivesse uma base, depois seria um negócio muito difícil para ele acompanhar. Então aquela base do colégio, aquele ensino fundamental bem feito, o fundamental bem feito, realmente ia ser importante. Você aprender história, geografia. Você vai viajar um dia, talvez você vá lá para Europa, ou sei lá, para Ásia. Você não vai passar vergonha, você vai conseguir conversar com as pessoas, né? Aprender o inglês direitinho, né? Então isso é realmente importante, a gente não pode deixar isso de lado. Eu sempre falo pro meu filho, né, nas aulas de história, de geografia, né, de língua portuguesa, para ele prestar o máximo de atenção possível, né? Porque ele não vai ter tempo de estar se dedicando fora no contraturno, ele vai estar se dedicando em matemática, né? Uhum. É onde ele está mesmo fazendo essas Olimpíadas. Focado, né? A gente tenta focar ao máximo. Mas é porque, assim, criança de 11 anos é uma criança mesmo, né? E se você não manter ela motivada e deixar ela sozinha, pelo menos o meu filho é assim, se for deixar por conta dele, ele não vai pegar o livro e não vai estudar, entendeu? Ele, se pegar o celular, ele vai passar o dia todo. Então, assim, eu tento controlar todas as atitudes dele no estudo. Ó, você tem tempo para tudo. Mas todo dia a gente tem que fazer o arroz com feijão. Por exemplo, o dia de hoje, domingo. Pai, eu quero brincar, vamos brincar de baralho. Não, com certeza a gente vai brincar. Mas vamos fazer pelo menos 5 questões. Terminando de resolver 5 questões de Olimpíada, ó, a gente resolve as 5 questões. Depois a gente vai brincar. Todo dia a gente tem que fazer um pouquinho. Não aproveitar aquele tempo vago, né, e deixar, às vezes, até 3 dias feriado. Passar 3 dias sem pegar no material de Olimpíada, não pode, né? Sempre faço um pouquinho, quando a gente terminar as questões, a gente vai brincar. Excelente, excelente. Concordo, Márcio, é isso aí. Eu vejo que, você sabe que essa rotina, ela é uma constante em todos os alunos, em todas as famílias que eu conheci. Eu já conversei com muita gente, conheço muita gente, né? Eu tô assim até o pescoço, digamos. Até por causa do grupo aí, né? Do Patriotas, né? Isso, também do Patriotas, né? Meu filho está fazendo alguns outros cursos aí, ele ganhou bolsa, ele faz o PIC, ele está fazendo inclusive o curso do CQD também, do CQD, pois é. Que ele ganhou bolsa lá. Mas eu posso garantir para você que a tônica, né, digamos, o que é comum nesse universo é que os pais e os filhos estão 100% nele. Então, os filhos se dedicam bastante, os pais entram nesse universo da forma que é possível, porque muita gente não conhece, tem gente que conhece um pouquinho matemática, ajuda, quem não conhece corre atrás de outra forma, mas os pais estão sempre envolvidos, né? Então, a família... No Excel, eu sempre chego para os pais e falo assim, né? Galera, qualquer dúvida, pode falar comigo,
Pode chegar junto aí, sobre o que o menino estuda, quando ele estuda. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Inclusive, eu não tá, esse curso aqui eu tô gravando aqui, dá até pra ver a hora aí, né? 9 horas da noite. Porque eu tive a ideia quando o Márcio veio falar comigo, professor, o senhor esqueceu de postar um vídeo ali, professor, coloca o vídeo lá. Então assim, não tem dia, não tem hora, podem falar comigo o que quiser, o que precisar. O WhatsApp é isso aí, né? A gente tem todo mundo anda com o celular pregado para cima e para baixo. E a gente tá sempre, né? Deu aquela buzinadinha, você olha, não custa nada responder, né? Você vai ajudar uma pessoa e tal, né? E eu acho que os pais é uma parte essencial, né? Como eu sempre observei isso aí. Quando eles chegam no ensino médio, eles têm uma certa autonomia. E a matemática fica assim um negócio assim exponencialmente difícil, né? Mais difícil. Então eles conseguem ter uma autonomia melhor lá no ensino médio, mas no ensino fundamental tem aquela coisa assim da motivação. Quando eles estão ali motivados, eles estão com tudo. Mas assim, às vezes eles assim, passam uma mosca, eles esquecem do que estão fazendo. Aí assim, a gente que tem a visão um pouco mais abrangente da coisa, né? Não, volta aqui, volta isso aqui, você gosta disso aqui também, foque nisso aqui e tal, né? Então acontece muito isso também. Sim. O foco, digamos, a atenção, ela tá muito. Eu costumo sempre fazer um paralelo com os atletas de alto rendimento, de outros esportes, ou seja lá do que for, né? Quando você começa a entrar no mundo olímpico, você entra, digamos, num esporte de alto rendimento, de alta performance, né? Então, o que acontece? Você começa, no início, você começa a fazer o organograma, você vai acompanhando, você direciona. O trabalho dos pais no início é um trabalho bastante intenso, né? Mas com o tempo, essa rotina, essa repetição, ela acaba sendo introjetada dentro do seu filho, né? Do aluno, daquele que está galgando isso. Vira hábito, né? Vira um hábito. É como se aquilo começa a se tornar uma coisa que é dele já. E ele começa a sentir. E no dia que você não faz, ele, tá faltando alguma coisa hoje. É como escovar os dentes, é como, né, sabe? Aquilo começa a fazer parte da vida dele. Então, eu vejo assim que essa atenção, ela tá muito ligada a isso. Assim, quando você entra numa rotina e essa rotina introjeta, fica dentro do seu filho, do aluno lá, do competidor, daquele que está galgando aí as Olimpíadas, chega uma hora que pode tá tendo um terremoto, o cara tá ali fazendo a questão, ele se foca naquilo de uma forma que ele não tá nem aí que tá acontecendo não, sabe? Porque ele tá acostumado com aquilo. Então, essa falta de foco, muitas vezes, ela tá ligada à falta de rotina. E aí eu vejo que muitos alunos perdem o foco muito fácil, às vezes, é porque não estão com a rotina. Estudar, para quem não sabe, é uma atividade que envolve muita musculatura. Você ficar nessa posição aqui assim, você ficar 20 minutos estudando assim, não é besteira não. A bunda cansa literalmente, né? As costas principalmente, o pescoço. Aí você se concentrar também é um exercício. Não é um negócio que você também desenvolve da noite pro dia também. A galera vai estudando ali um pouquinho, depois vai estudando mais, vai conseguindo, né, conseguir pegar mais pesado em relação a isso. Eu tô com a ideia de deixar eles falarem sobre a rotina deles, assim, acho que talvez seja interessante. O que vocês acham também? Bora? Sim. Cadê o... Deixa eu aqui no banheiro. Foi no banheiro, né? Quer começar, Benício, aí falando como é que tu estuda, pra galera se inspirar aí e tal? Tá bom, professor, assim, até agora, meu pai fez uma rotina assim, só que aí veio alguns acontecimentos agora pertinho, que aí eu tive que mudar um pouco, só que agora eu já vou voltar a partir dessa semana. Que, assim, eu tava, primeiro, tudo,
tudo começou na Semana Olímpica. Quando eu fui para a Semana Olímpica, antes eu já estava estudando ano passado, sim. Aí, quando eu fui para a Semana Olímpica, eu vi que os caras estudavam para burro. Muito mesmo, eram muito melhores que eu. Aí eu falei, putz, tem que estudar muito. Aí depois eu comecei a pegar muito mais pesado que eu pegava antes. Aí, se eu não me engano, meu pai imprimiu algumas apostilas aqui, aí eu fazia os exercícios das apostilas. Aí eu não pegava a prova anterior, aí isso era um erro que eu fazia. Aí agora eu já comecei a pegar algumas provas assim para poder fazer. Aí depois teve o feriado que meu pai fez outro cronograma, aí eu segui direitinho. Só que aí depois teve uma semana, 3 dias no caso, como eu estava estudando sem parar, né, nessas férias, aí depois ele falou para eu ficar 3 dias de folga. Só que aí eu acho que não era melhor não ter feito isso, porque aí eu esfriei e eu comecei a estudar menos com essas férias de julho. Aí depois passou uma semana, aí eu continuei. Só que aí veio as provas do colégio, aí tive que dar um pouquinho mais de importância para elas, né? Porque também no meu colégio tem uma classificação das médias. Aí eu quero ficar em primeiro, aí eu tenho que estudar muito no colégio. Mas aí aí veio eu ficar doente aí, e depois aí eu tive que parar total. Parei total. Aí depois agora eu tô voltando aos poucos, só que aí a partir da próxima semana eu vou tentar manter um hábito fixo de fazer o que o cronograma que meu pai tinha feito antes. Sei que tu tá... Aí, só para complementar, aí agora, em vez de fazer os exercícios das apostilas lá que eu tava fazendo, aí agora eu vou pegar os exercícios dos livros, que eu tenho separado aqui os livros que eu uso, e também pegar algumas provas anteriores da OBM. Eu já tinha feito algumas, só que não foi muitas. Aí eu vou começar a pegar mais. Só que também no início do ano, esqueci de falar também, que eu fazia prova de maio, que eu estava preparando para maio, aí eu estava fissurado nas provas de maio. Eu fiz quase todas. É uma prova bem difícil, inclusive, né? Diga-se de passagem, para quem não conhece. É interessante tu falar que assim, a gente estuda muito, a gente acha que estuda muito, mas quando vê a galera realmente topo da cadeia, né? É outro patamar. Os caras, assim, devoram. Assim, você vai para uma Semana Olímpica, que é um evento da OBM, para quem é premiado, né? E você vê coisas assim, por exemplo, no meio da premiação, aí tá lá o cara estudando assim, o mundo acabando e o cara resolvendo questão de matemática. Tem umas coisas assim bem interessantes, né? Que a gente vai botando o nosso patamar mental um pouco mais acima, né? Benício, qual o assunto mais difícil que tu já estudou, assim, teus assuntos favoritos? Dizer o mais difícil que tu já viu aí. Meu favorito é a teoria do... o senhor quer saber o mais difícil entre os meus favoritos? Não, o assunto assim que tu viu que tu ficou, caramba, que coisa difícil. Isso foi um problema que eu vi. Meu assunto favorito é a teoria dos números, meu segundo é álgebra. Estou tentando ficar bom em geometria, que eu não sou muito bom. E um problema que eu vi foi o Daimo. Um Daimo de muito tempo atrás, que o Terence Tal tirou só um ponto, que eu acho que o senhor conhece. Que é o problema 6 de 90 e pouco, né? É o problema 6 de 90 e pouco. Deixa eu esquecer a data, mas eu sei que problema é esse. Sim, na verdade teve 2. Esse que foi de teoria dos números, que eu fiquei pensando, caraca, como é que os caras pensavam isso, meu Deus. Que foi tipo o Diego Marques, o senhor conhece? Sim, sim. Usou umas 3 páginas para resolver esse problema. Foi em meia hora, porque ele já sabia como resolver mesmo, só que foi muita coisa. Eu não sei como é que os caras conseguiram fazer. E o segundo foi um que a gente pensava que usava teoria dos números, que era uma equação lá, e tinha que provar que tal coisa não era primo. Só que aí, de repente, você fazia algumas manipulações e de repente, por meio de seno e cosseno, você descobria que aquela equação fazia parte de era um desenho, né? Aí você usava Ptolomeu, aí virou totalmente geometria para provar que o negócio não era primo. Aí eu fiquei, meu Deus! Né?
esse foi o problema mais crítico que eu já vi até agora. Ei, Abner, e tu, cara, como é a tua rotina de estudo, assim? Como é que tu estuda? Tu chega em casa e vai direto estudar? Como é que é? Conta aí um pouquinho. Todo dia eu acordo, eu vou lanchar. E eu resolvo fazer umas questões com meu pai, entende? De um livro que eu consegui dar. Tu aula de manhã? Tu aula de manhã? Hã? Tu vai pro colégio, né? Sim. Aí tu volta, aí tu chega e já vai voando pros livros, como é que é? Não, chega, eu dou um tempinho e eu começo a estudar. Entende? Ah. Aí eu pego o livro das provas da Argentina. Entende? É difícil. Nelas tem do primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Eu resolvo algumas questões do terceiro nível, entende? É uns coloridinhos, né? Não, vermelho. Deixa eu ver ali, eu vou pegar esse livro bem rápido, tá aqui. Certo. Tem muito livro bom lá da Argentina. Inclusive tu vai pra Olimpíada Rio Platense, né? E tu vai ver um bocado lá, viu? Lá é $10 cada um. Você vai leva um trocadinho pra isso que já... Que vai o ter lá. acesso a Rio Platense é por onde? Olimpíada Cearense ou Olimpíada... Ah, esse aí mesmo, eu tenho esse aí. Eu tenho um... Ah, tá legal, bem aqui hein? assim. Eu tenho esse aí também, eu tenho 3 desses só. Bacana. A gente faz assim por temporada. Temporada que eu falo assim, a gente quer terminar esse livro. Aí quando terminar esse livro, a gente pega outro livro. São 96 Tem uns questões. problemas bons, viu? De cada nível, É muito entende? bom. Muito Do bom. nível 32 questões do nível 1, do nível 2 e do nível 3. Passa algumas questões do nível 3, algumas do nível 2. Aí deixa eu falar. Eu comecei ensinando ele, eu cheguei a frequentar a faculdade de matemática, né? E eu não concluí, né, a faculdade. Eu comecei a fazer engenharia civil, aí eu tinha que trabalhar e eu migrei para matemática, mas também por causa do trabalho eu não consegui concluir. Aí eu ia ensinar ele, quando ele aumentou o nível, né? Quando ele discutia uma questão, eu pelejava, filho, essa eu não sei não. Aí eu mandava ele fazer, eu conferia só o gabarito, que eu não consigo mais acompanhar, né? Aí então hoje eu olho só o gabarito e vejo se ele se saiu bem ou não. Deixa eu contar um segredo também de professor. Assim, ó, o professor é que nem técnico, sabe, de futebol. O técnico sabe muito, sabe o conteúdo, mas os jogadores correm melhor. Aí na prática, eles conseguem desenvolver uns problemas mais rápido do que a gente também. Eles conseguem enxergar as coisas ali, assim. Isso assim, lá no ensino médio, lá pelas tantas. No ensino fundamental, o professor ainda tem esse orgulho mantido, assim. E aí, Francisco Fábio, o que mais? O que tu gosta de estudar? Qual é o teu assunto favorito? O meu assunto favorito, eu tenho 2 assuntos que eu fico na dúvida entre eles. Técnica de raciocínio e tente combinatória e geometria. Eu gosto muito de geometria das coisinhas simples, entende? Geometria? Dessas coisas de congruência, coisa muito importante. E uma coisa que eu gostaria de alertar é porque às vezes as pessoas ficam puxando muito pra coisa de nível 3, entende? Assunto de nível 3. Que como a gente tá no nível 1, não é muito importante a gente ver coisas do nível 3, porque a gente não vai precisar do nível 1. E quando chegar no nível 3, vai ser dificilmente você vai precisar daquele assunto, entende? Porque são vários assuntos. A gente tá pensando assim, tipo, como ele tá no 6º ano, a gente vai forçar muito o nível 1, bastante, né? Sim, no sexto ano, Aí nível no 1. sexto ano a gente vai introduzir nível 2. Nível 2, entende? A gente vai nesse nível. No próximo ano, se ele pegar legal agora, aí já pula para algumas coisas de nível 2. Algumas coisas, né? O Benício, por exemplo, ele caiu de cabeça, mas pelo menos algumas coisas é interessante. A geometria do nível 1, por exemplo, ela deixa muito a desejar. E ele gosta de geometria, né? Aí próximo ano já seria o caso dele voar na geometria. Já seria, a gente vai conversando. Exatamente, a gente tá sempre com essa conversa, né? Sempre dialogando, né? O que é melhor para fazer e tal, assim, né? Trocando essa ideia, né? Professor, É engraçado que no nível 1, você pensa assim, eu pensava só um pouquinho assim, eu ainda preferia muito mais teoria dos números que geometria, mas assim, em geometria, é assim, você vê os problemas e você pensa, caraca, eu sou muito bom em geometria, consigo resolver tudo. Só que aí, quando você vai a partir do nível 2, assim, você vê, meu Deus, eu não sabia nada de geometria, não tô conseguindo resolver nada. Nível 2 abre a matéria um bocado, né? Tipo um penhasco de um conteúdo pro outro. Mas no nível 3, cara, não é um negócio assim tão
é basicamente os mesmos assuntos, só que tem umas técnicas mais específicas, sabe? Vai refinando mais ali algumas técnicas e tal. Mas assim, não tem nenhuma grande novidade. A geometria tem uma parte dela que tem muita conta. O Márcio não fez OBM ainda não, né? Esse ano? Ano passado? O Abner. Não. Fez não. Tá no sei. Abner. Fez não. É a primeira vez que eu tô disputando a Olimpíada. Ah, que bom esse ano, né? Ele tá no sexto, cara. Ainda vai fazer outro nível 1, de novo. Ah, legal. O Vai Benício, destruir. meu filho tá com 12 anos, né? Ano passado ele fez 12 Olimpíadas. Ele medalhou em todas elas, ele foi ouro na OBMEP, né? As principais, assim, ele foi muito bem. E ele conseguiu aí a medalha de bronze, né, na OBM. Eu acho que ele tinha até condições de pegar algo melhor, mas felizmente aí vem a questão do dia, nervosismo, né? Tava uma prova fácil, né? Qualquer pontinho a mais a menos mudava muito a classificação. Sabe o que aconteceu? Eu tô com raiva até agora, que na questão 5 eu tirei só um pontinho, porque eu fui muito burro. Fiz assim um negócio de tabela, fui muito burro. Só que aí quando eu cheguei em casa depois, um tempinho depois, eu fiquei pensando assim, usei um esqueminha de álgebra simplesinho e resolvi. Sabe o que é isso aí, ó? A gente vai aprendendo isso aí com o tempo. Tem uma coisa que acontece na cabeça da gente, que é o seguinte, quando a gente... Uma boa estratégia de prova difícil, quando você tá... Porque assim, existe uma estratégia de prova pro cara que vai com esperança de conseguir uma menção, e tem a estratégia de prova do cara que vai ali brigando por prata e ouro. O cara que vai brigando por prata e ouro, o que ele tem que fazer? Ele tem que ler as questões mais difíceis primeiro e pensar um pouquinho. Quando você faz isso, a sua cabeça fica pensando ali, ó. Aí você volta para as questões mais fáceis. Quando você chega na questão mais difícil, parece que você tem uma familiaridade bem grande com aquilo ali. Aí as ideias aparecem milagrosamente. É o fenômeno que acontece quando você sai da prova e... aquela questão era só isso. Se você pegar a questão difícil no começo, esse fenômeno, né, você demora 4 horas numa prova. Quando chega no final da prova, essa ideia está aparecendo. O seu cérebro resolve para você. Tem uns mistérios assim, bem interessante isso. Abner, esse ano a gente tem várias Olimpíadas interessantes para você aí, né? Para começar, você fez a Mandacaru, fez assim... Não, a gente não fez. A gente vai ter essa que vai ter do projeto. A gente só focava na Cearense, na OBMEP e na OBM, entende? Aí depois que foi o resultado, a gente conseguiu lembrar que tinha outras Olimpíadas. Essas outras Olimpíadas são importantes até para treinamento. Porque quando você faz essas Olimpíadas, você treina o tempo, rapidez de resolução de questão. Nervosismo. Então é importante, ainda que não valha nada, né, no circuito oficial, são importantes. Então, por exemplo, a Mandacaru, eu considero ela uma Olimpíada, se for com as Olimpíadas oficiais, do circuito oficial, mas ela é uma Olimpíada que serve para você treinar mesmo, para você treinar ali o tempo, fazer exercícios. Agora a gente tem algumas Olimpíadas abertas, eu acho que a Itabirana está aberta, e eu, se fosse você, Abner, faria a Itabirana, que ela é aberta a todas, a inscrição dela está aberta. Ela classifica para o OBM, a Itabirana, né? Também. Vai ter a Infomat, que é uma Olimpíada que está sendo... ela é coordenada por institutos federais, acho que do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que também vai abrir as inscrições. Tem a Dream Art, né? Então tem aquela matemática por diversão, né? Aproveitando, né? Tem essas informações todas lá no Patriotas, né? Essas datas do site, né? Entra lá na patriotasolímpicos.com.br que você vai ter todas as informações de todas as Olimpíadas que seu filho pode fazer. E é importante fazer, que ele vai treinando. Porque quando chega na UBM, ele rodou tanto o ano que ele já não vai com aquele impacto, né? Agora imagina aí esse tanto de prova quando eles chegarem no vestibular ou então quiser fazer um concurso público mais na frente.
Meu amigo não tem pra ninguém, só dá eles, entendeu? O cara tira de letra isso aí. Professor, Oi? ano passado eu era que nem o Abner. Abner, esse ano você vai ver. É porque ano passado eu só pensava assim, no início do ano, eu e meu pai, a gente pensava assim, poxa, a gente viu que tinha essa ABMEP. Aí a gente pensou que eu errava a questão discursiva na segunda fase da ABMEP no início do ano passado. Eu errava mesmo, eu achava, caramba, eu tenho que melhorar para conseguir alguma medalha. Só que aí foi passando o ano e na segunda fase da ABMEP eu vi que ela era fácil para burro, que aí eu consegui bem. Aí depois foi passando o ano e eu vi que essas Olimpíadas, elas não são muito importantes comparado tipo a BM. Aí depois já comecei a focar na BM mesmo. Só que aí, depois um pouquinho de passar a BMEP, eu ainda achava que a BM era a Olimpíada mais X do mundo. Eu nem sabia direito que existia a maio. Aí um irmão de uma amiga minha, o Lucas, ele tinha tirado ouro no ABM. Aí eu achava ele um gênio, assim, que ele tirou ouro no ABM ano passado, nível 2, que ele tá no primeiro agora. É o Lucas, o primeiro lugar, né, professor? Então, aí depois... Lucas. Lucas Batista Mesquita, você conhece? Ah, não. Pensei que fosse o Jorge Lucas. Mas aí foi passando o ano e eu vi que não era impossível tirar ouro no ABM, até o José tirou aí. Aí eu vou tentar passar ele, né? Então, mas aí eu vi que eu vi que tem muito mais que parecia. Aí agora, no início desse ano, eu mudei totalmente de foco e parei da ABM. Como eu tinha tirado medalha, eu fui encaminhado para maio. Aí depois comecei a fazer a prova da maio, nem pensava mais na ABM. Aí depois, como eu tinha feito a prova da maio, agora eu estou preparado para a ABM sim. Só que aí eu percebi que tem muito mais Olimpíada do que parece. Tem muito Cone mais Sul que eu me pela envolvi. frente. A Cone Sul. Ainda tem a Cone Sul agora que eu vi. Já, se Deus quiser, né, João? Quê? Mas para ir para Cone Sul tem que ser ouro na ABM. nível 1, né? Nível 1 para poder conseguir. Ele chega. Vai dar certo. Vamos ver. Tem ainda um terreno para percorrer. Como ele está no sexto ano, né? Ele tem 1 ano e meio ainda para se preparar bastante, né? Pois é. O Wagner? Ele vai passar, como ele está no sexto ano, né? Ele tem a metade desse ano todo, né? E o próximo ano inteiro para se preparar, para chegar bem na UBM. A gente pensa na UBM do ano que vem, né? Mas esse ano a gente vai focar também e ver como é que ele se sai na prova. Ele vai a gente está fazendo, né? Ele vai para Argentina. Claro. É fantástica a viagem, eu já fui uma vez. Mas eu acho que com certeza a Abner consegue tirar muito mais que bronze, talvez até um ouro. Sim, dá. Vai chegar. Eu faço acumulado com ele. Assim, são esse ano ele já é muito candidato, viu? A um ouro. Já é candidatíssimo ao ouro esse ano. No sexto ano. Ele foi ouro na Olimpíada Cearense, que é competindo com o sétimo, né? A Cearense é pesada. Pesada. E foi ouro já. Felizmente não. Nas 4 questões, ele não teve dificuldade para responder as 4. A quinta, ele mexeu no item A, porque foi um assunto que ele viu aquela figurante em módulo e ele achou estranho de não ter visto esse vixe, eu não vou nem fazer porque isso é um assunto que eu não vi, né? Mas ele saberia fazer o item A. Teve tanto na Olimpíada Cearense desse ano como a do ano passado, a quinta questão do nível 1, ela tava mais fácil do que parecia. Ela sempre assustava, mas esse ano ela foi realmente fazível, né? Digamos assim. Dava pra fazer. Posso? Meu pai explicou depois o que era só pra indicar que estava positivo. Eu achei a questão fácil. Pois é, nem era tão difícil. Galera, vocês queriam trocar mais alguma ideia sobre alguma coisa em específico? Eu quero agradecer, né, que eu perturbo muito o Sandino, né, de vez em quando, professor. O que eu tenho que fazer, qual livro que eu tenho que indicar, um material para o Abner, né? Eu queria que todos os pais fossem assim.
A gente caiu de paraquedas, né, nesse ano, e assim, meu Deus, eu não tenho nenhum suporte, né? Aí de vez em quando eu incomodo ele, professor, o que é que eu faço? E, professor, ele tá fazendo simulado da OBM, ele acerta 3 questões, tá bom. Porque eu sou muito exigente, pra mim sempre tá ruim, entendeu? Eu digo assim, poxa, ele faz 5 questões, ele faz 3, pra mim tá péssimo, tem que fazer 4,5. E fico nessa exigência, né? Assim, pegando rígido, pra ele chegar, não é a perfeição, a chegar a ter bons resultados sempre, né? Professor, eu tinha feito a cearense, eu jurava que eu tinha sido um prato, entende? Ou sortudamente bronze. Aí eu fui ver o resultado, foi muito mais do que eu imaginava. Show, excelente, excelente. Eu Fiquei muito feliz. Porque tinha muitos alunos preparados do 7º ano, alunos que eu já considero cascudos, né? Alunos do CMF que já se preparam há muito tempo, né? Alunos dos colégios grandes aqui do Farias Brito, do Arissá. Eu não imaginava que ele ia tirar. Que eu me desestabilizei, entende? Não foi uma desestabilização muito ruim, entende? Mas tipo assim, eu pensei, vou me esforçar para tirar um bronze. Graças a Deus deu certo aí, até demais, né? Eu queria parabenizar o Abner, né? Deu certo, maravilha. Queria parabenizar o Abner pelo excelente resultado na Cearense, né? Tenho certeza que esse esforço ele só vai trazer grandes frutos aí para vocês. Parabenizar o Márcio. Márcio, é isso mesmo. A gente nunca está satisfeito, cara. E é esse inconformismo que move nossos filhos e que move toda essa cadeia. E queria agradecer aqui ao ex, na pessoa do Thiago, ao Thiago principalmente, que é uma pessoa acessível, uma pessoa espetacular, que eu tive o prazer, né, a felicidade de conhecer na Semana Olímpica. Prazer é meu também. E dizer o seguinte, que o ex, o curso, né, ele desempenha esse papel importantíssimo, principalmente para aqueles que não conhecem o mundo olímpico, não conhecem bem os meandros da coisa, né? E com essa acessibilidade que a gente tem, essa facilidade que a gente tem com o Thiago, isso torna o curso completamente diferenciado, né? E possibilita aí a gente ter digamos, uma coisa mais palpável, mais próxima, né? Para poder organizar os estudos. Então, certíssimo. Eu também encho muito o saco do Thiago, às vezes eu perturbo ele aí, né, Thiago? Rapaz, vocês estão por fora. Aqui e acolá liga um pai e uma mãe pra mim. Aí assim, começa uma dúvida. Professor, como é que funciona? Como é que é alguma coisa? Aí eu falo assim, me liga aí no WhatsApp mesmo aí, faz uma ligação aí. Aí a gente começa a explicar o porquê, porque aquilo ali é bom, sabe? Como é que vai melhorar a cabeça do menino com aquilo ali, o que ele ganha, como é a questão do vestibular sem fazer prova. Assim, aí eu fico lá 1 hora, 2. Eu acho que eu tô plantando ali, assim, né, para aquela pessoa, né? Porque a gente também não deve pensar só. Assim, eu acho que uma coisa boa a se fazer, né? E a pessoa realmente ela vai evoluir bastante a partir daquilo ali, né? Aí assim, no final das contas vale a pena aquele tempo investido, né? Vale muito a pena. Pois é. Vale muito a pena. Professor, oi. Eu queria saber se tem uma maneira, porque eu vou pra Argentina, entende? Aí, por causa disso, eu sei que eu fiquei entre os 3 melhores da série. Só que eu queria saber qual foi verdadeiramente a minha classificação, entende? Cara, eu não sei se tem como saber, né? Porque a classificação lá aparece em ordem alfabética, né? Aí eu não me lembro se... O site atual, ele teve uma modificaçãozinha. Tem outro site. No outro, eu acho que também não tinha como saber. Então, a prova da Olimpíada Cearense é assim, ela é uma prova, é uma equipe pequena para corrigir muita prova, sabe? Aí assim, é um pouco complicado ver alguns detalhes assim. Mas de qualquer forma é uma prova excelente, né? Enfim, e proporciona essa viagem, então... A única coisa que eu sei é que quando a pessoa fecha a prova, a pessoa é ouro especial, que eles divulgam, né? Diz que é raro acontecer. Tem umas premiações assim. Só para quem fez a Cearense, Rio Platense é Cearense e Olimpíada Paulista. Legal. É porque é convidado por eles. Entendi. A Maio também é convidado. Tem uns esquemas assim. Só que a diferença da Maio para Rio Platense é que a Rio Platense você vai lá, né? Aí tem uma experiência fantástica. Você conhece gente da América Latina inteira.
Pô, muito bacana, muito bacana. Se tivesse alguma possibilidade, né, do Benício tentar participar da Rio Platense, ele faria. Só que como a gente tá em Brasília, não tem como, né? Porque sul de São Paulo e Ceará, né? Fortaleza, estudar aqui em Fortaleza. Pois é, só se ele estivesse estudando aí, né? Legal, legal. Boa sorte, ela vai arrebentar na Rio Platense, viu? Amém, obrigado. Pessoal, pois, acho que é isso, né? Boa noite, eu agradeço vocês terem participado do vídeo. Os meninos aí também, né? Participaram pra caramba. Vocês têm fãs, né? Pelo Brasil agora, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí e boa noite a todos. Obrigado, Thiago. Prazer, Márcio. Prazer Um também. abraço aí. Valeu, Abner. Parabéns. Estou torcendo por você aqui, hein? Obrigado. Eu tô torcendo pelo seu filho. Vamos torcer muito por ele. Valeu. Obrigado. Porque vai dar certo. Final do ano aí, de repente, o Hexa pode ter 2 ouros na OBM nível 1. A gente vai se encontrar na Semana Olímpica, pode ter certeza. Vamos se encontrar na Semana Olímpica. Não, Thiago? Vamos Todo sim. mundo lá. Todo mundo lá. Já tem lugar certo esse ano, a Semana Olímpica? Cara, Rio parece Grande que do é Sul, no Rio Bento Grande do Sul. Gonçalves. Pronto. Bento Gonçalves, dia, se eu não me engano, 21 a 24, 21 a 28 de Janeiro, né? janeiro. Final de janeiro. Uma semana. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Qual é o livro que você resolve? Hã? O livro que você faz, entende? O livro que você lê? Ah, Tem de vários, questão? né? Rapidão, deixa eu pegar aqui. Ele Ó, estuda por vários livros, Ó, viu? de Sobre o quê? Geometria? É o do Fino Embasamento de Geometria e o livro negro do Hamilton, que é de traçados auxiliares, que eu comecei agora para tentar pegar os traçados auxiliares, assim, que é mais nível 2 mesmo. Aí bom. de... Tá bom, João? Hã? Tá bom. Porque são muitos livros, cara. Se Se quiser, depois ele É te porque- passa. É porque esse daqui é um dos melhores livros combinatórios que eu já vi. Ele é muito difícil. Muito bom. Assim, começa conjuntos, como sempre. Peraí, deixa eu botar Depois aqui. vai... É do Plínio. É do Plínio. Ele começa bobinho, mas depois fica bem puxado. Lá na Primeiro frente. começa conjuntos, aí depois vai para somatório e produtório. É problema simples, mistura de problemas simples com difíceis. Aí depois já vai para uma combinatória, começa simplesinha, só que aí já pula para difícil pra caramba. Aí você tipo fica... não é tão difícil assim os problemas, só que você tem que ficar um bom tempo pensando. Função geradora, tem umas coisas pesadas nele. Teoria dos números. Ele estuda pelo livro do Plínio, junto com... Tem um livro do Plínio também, Teoria dos Números. O MMA também. Esse aí mesmo. Beleza. E ele tem a resolução, que é junto com o Diego Marques também. É outro Esse livrinho, livro pois aí, é. que é muito bom. Então, teoria dos números por aí. Geometria ele falou para você. Ele mostrou aqui combinatória. E para fechar, eu diria que álgebra ele estuda por alguns livros, mas fundamentalmente eu pego com ele o algebrista. É porque a álgebra não tem... É do Laércio, né? Não, o algebrista é do Laércio. É. Tá? Muito bom. Vocês podem conversar também pelo WhatsApp, né? À vontade. Se precisar, isso. Pode falar aqui que o Benício aqui... Pelo Zap. Não, tá ótimo. O Benício aqui passa o que precisar. Pode falar. Aí. E precisar da gente também, pode contar com a gente. Beleza. Então, galera, boa noite. Foi um prazer. Boa noite. Valeu, Thiago. Mais uma vez Obrigado. agradeço. Valeu, e valeu, Márcio. até durante a Valeu. semana. Tchau. Até quinta. Tchau.